Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Bora lá? Vamos pensar. Vários objetos podem ser representados matematicamente por figuras planas. Sim, muitos deles, né? O veleiro é uma delas. O veleiro é uma embarcação de velas. As velas normalmente lembram uma figura geométrica muito conhecida. Que figura será que é essa? Essa figura tem uma importante relação matemática. Você lembra qual é essa relação matemática? Então, olha lá, ó, nós podemos enxergar no veleiro triângulos retângulos. E quando eu tenho triângulos retângulos, nós temos uma importante relação que é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então vamos lembrar algumas relações que eu tenho dentro do triângulo retângulo. Eu tenho a relação dos catetos, ó. Um cateto ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção, certo? A projeção do lado desse cateto. Então tanto faz se é o cateto C, a projeção N, que é do lado dele, se for o cateto B, é a projeção M, que é do lado dele, ok? A segunda relação tem a ver com a altura. Então, a altura ao quadrado é igual ao produto entre as duas projeções. Os dois pedacinhos lá embaixo, né? Altura ao quadrado, a multiplicação dos dois pedacinhos. E eu tenho essa relação que é bem importante, que relaciona os dois catetos, a hipotenusa e a altura. Então, o produto dos dois catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Essas relações elas podem nos ajudar muito no meio de exercícios, no meio de problemas, certo? Olha uma situação aqui, ó. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros e uma das projeções mede 9. E ele está pedindo a soma desses catetos. Então o desenho ele auxilia a gente, é um triângulo retângulo, altura 12 e uma das projeções mede 9. Então eu vou atrás da fórmula da altura lá, né? Porque eu tenho altura, tenho uma das projeções, quero a outra. Substituindo nessa fórmula, eu acabo conseguindo a outra projeção que vale 16. Mas eu não queria a projeção, eu quero a soma dos catetos. Mas eu preciso da projeção para ter o cateto. Aí eu também preciso da hipotenusa, mas a hipotenusa fica muito fácil, porque é só somar as duas projeções, né? Somo os dois pedaços, eu tenho a hipotenusa. Então a hipotenusa vale 25. E agora eu vou a cada de achar os catetos. Cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. B ao quadrado é igual a 25 vezes o M, que é 16. Pronto. Conseguimos encontrar um dos catetos que vale 20. E o outro cateto? Eu uso a mesma fórmula. Hipotenusa ao quadrado cateto ao quadrado igual a hipotenusa, 25, vezes a projeção do lado dele, que agora é 9. Eu vou ter raiz quadrada de 225, que é 15. Então eu tenho que os dois catetos, um vale 20 e o outro 15. 20 mais 15... A soma dos catetos é 35. Viu como ficou muito tranquilo? Você usa uma fórmula para achar uma informação e com essa informação você vai encontrando as que é pedida num exercício de repente. E a quarta relação, que é a nossa básica, a Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E para isso tem uma situação aqui, ó. Eu tenho uma figura e eu quero a área desse triângulo azul. Então eu preciso lembrar como que eu determino a área. Base vezes altura. Olha a dica, quando você tem um triângulo retângulo, você pode chamar de base um dos catetos e altura o outro cateto, porque entre eles tem um ângulo de 90 graus. Então é base outra altura. Preciso desses catetos então, né? Então olha aqui, ó. Esse B é a hipotenusa desse triângulo aqui embaixo, ó, tá vendo? Que mede 2 e 8. Mas esse H também é a hipotenusa desse outro triângulo, que também mede 2 e 8. Então, ambos têm 2 e 8 como catetos. Então, a altura é 2 raiz de 17 e a base aqui, que eu chamei de base, né, também é, ou seja, os dois catetos desse triângulo são iguais. Então, para calcular a área, base vezes altura sobre 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 17 vezes raiz de 17. Raiz de 17 ao quadrado. Raiz e potência e raiz, uma se anula, uma anula a outra, dá 17. 34 metros quadrados a área desse triângulo azul. Fica bem tranquilo, né? Usando essas questões de Pitágoras ali no meu desenho geométrico. Nesse vídeo nós falamos sobre relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.